Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, que estamos estudando na escola dominical. Hoje vamos para meditar e compartilhar algo de Deus aqui no capítulo 2. Há 2 semanas atrás eu preguei em cima do capítulo 1. Coisas importantes que Paulo fala aqui, né? Você foi escolhido, você foi abençoado, você foi redimido e você faz parte de um plano maior. E hoje eu quero que você veja comigo algumas belezas e alguns tesouros de Deus para nós aqui nesse capítulo 2, que estudamos, né, nas nossas classes hoje de escola dominical. Mas eu quero ler do versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pode colocar, por favor? O centro que nós queremos pensar hoje de manhã é no versículo 14, que Paulo fala para quem ele está se dirigindo, que é a judeus e gentios. Ele fala assim: Jesus é a nossa paz. Mas para você entender melhor o que Paulo está falando aqui nesse capítulo, eu gostaria de passar para você o conhecimento que ele tinha e a que ele estava se referindo com algumas expressões que ele usa aqui no versículo 14, que Jesus queria fazer de judeus e gentios um só homem, um novo homem, que ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, que ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Tá? E no verso 16, ele fala que pela cruz ele destruiu a inimizade. Então eu trouxe algumas imagens que eu queria compartilhar com vocês agora, para que você possa entender melhor. Esse era provavelmente o templo na época que Paulo escreveu essa carta. Isso aí era uma realidade existente. Deixa lá, por favor. Só lembrando a vocês que o templo, ali você está olhando à frente do templo de Jerusalém, à frente ficava para o leste.
ou o Oriente, né? A parte de trás ficava para o oeste. Você olhando para a figura, a sua direita seria o norte de Israel e a sua esquerda seria o sul. Tá? Essa primeira grande porta que você está vendo aí, você já ouviu falar dela, fala lá no livro de Atos, era a porta chamada Formosa. Tá? Aquele pátio que você está vendo era o pátio das mulheres. Se estima que ali cabiam cerca de 6.000 mulheres. Elas podiam ficar no pátio e também naquela parte ali, aquela galeria acima. Tá? Para entrar no templo, ali em frente à Porta Formosa e também nas portas laterais, você precisava subir uma escadaria. Então, vamos fazer um paralelo espiritual, você tinha que mudar de nível. Chegando no pátio das mulheres, só poderia avançar os homens. Mas aí você percebe que ali tem uma outra escadaria redonda. Ali é onde ficavam os levitas, que tocavam e cantavam. Então, o coro dos levitas, no templo, eles ficavam ali, naquela escadaria. Mas só podia passar para o pátio interior os homens. Naquele pátio interior, você tinha ali o altar do sacrifício, a bacia de bronze para os sacerdotes se purificarem, e ao redor do pátio você tinha o pátio dos sacerdotes. Tá? Mas você vai ter uma dificuldade ainda aí, mas eu quero te mostrar, depois da imagem seguinte você vai ter mais facilidade. Nesse grande pátio, você pode perceber ali onde as pessoas estão passando um pequeno muro. Tá? Aquele pequeno muro é o que Paulo ele está chamando aqui no versículo 14 de barreira ou de muro de inimizade. Vamos na próxima imagem, acho que vai ficar melhor. Aí você vê melhor o muro. Tá? Então, é uma visão lateral. Novamente ali você tem a Porta Formosa. Aquela porta ali que ficava no pátio das mulheres, que dava acesso ao pátio dos homens, era a porta de Nicanor, que a Bíblia também fala. Tá? Mas você tinha também as portas laterais, você percebe ali, simulando a entrada das pessoas. Os pórticos em volta, que você pode lembrar que no livro de Atos fala que em um determinado momento os discípulos estavam pregando ali nos pórticos de Salomão. Tá? Você vê ali o pórtico do lado norte. O pórtico do lado sul, aí tinha construções também, onde havia o sinédrio e a escola rabínica. Tá? Mas você percebe ali o muro melhor. Tá? E aquele pátio ali, antes do muro, era chamado o pátio dos gentios. Tá? Então, o gentio não podia passar daquele pátio e se aproximar mais do templo. E tinha avisos nesse muro. A imagem seguinte vai ficar mais claro. Esse muro não era um muro assim só de tijolo, era um muro artístico, bonitinho, baixo, não era alto. Ele tinha mais ou menos 1,40 m de altura, talvez uns 50 centímetros de largura. E tinha essas plaquinhas em cima do muro, espalhada por aquele muro. Essas plaquinhas são chamadas soreg. Tá? O que estava escrito nessas plaquinhas? Era um aviso. Vamos ver o que estava escrito nessas plaquinhas. Aí foi achado 2 dessas placas, né, que confirmaram, a arqueologia, quando encontrou essas placas, confirmou esse texto de Efésios capítulo 2. Foi cunhado em pedra, não é? E foi pintado em vermelho para que facilitasse, chamasse atenção para a leitura. E o que está escrito ali em grego seria aquela mensagem ali: ó, nenhum estrangeiro deve entrar dentro do recinto do templo. Todo aquele que for ali apanhado deve atribuir a si próprio a culpa, cuja consequência é a morte. Tá? Em Atos capítulo 21, quando Paulo vai ser preso em Jerusalém,
depois da terceira viagem. Aí ele vai ser preso em Jerusalém, depois vão levar ele para Cesareia, e de Cesareia ele vai para Roma. Tá? Mas qual foi o argumento para prenderem Paulo? Eles acusaram Paulo falsamente de passar por aquele muro com Trófimo. E Trófimo não era judeu, era gentio. Paulo podia passar, mas Trófimo não podia passar. Então, eles disseram que viram Paulo introduzir depois do muro a Trófimo e queriam matar a ambos. Então, as autoridades romanas chegaram, acabaram com o tumulto e impediram deles serem mortos, mas aí eles tiveram que ser presos. Tá? Pode passar? Então, Jesus é a nossa paz, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes vocês eram gentios, desculpe, vocês estavam longe e nós, os judeus, estávamos perto. E havia entre nós, entre esses dois grupos, uma inimizade. Por que havia inimizade? Volta a imagem anterior, por favor. Volta mais uma. Mais uma. Aí. Imagine o gentio ali no pátio dos gentios. O que havia entre aqueles dois grupos? Quem podia passar e quem não podia passar? Né? Pelo lado dos gentios, podemos dizer que havia uma inveja dos judeus. Eles podem se aproximar de Deus e nós não podemos. Eles podem passar, mas eu não posso, mesmo que eu queira, porque eu não sou judeu. Ele só passaria se ele quisesse se tornar judeu, e aí ele tinha que se circuncidar. Né? Caso contrário, ele não passaria. Então, havia inveja por parte dos gentios. Imagine, havia muitos soldados romanos ali em Jerusalém, né? E Jerusalém era rota de passagem do comércio do sul, lá do Egito, até para o norte. Então, muitos viajantes passavam por ali. Inclusive, como o templo era muito grande, esse é o templo reformado por Herodes, esse pátio era enorme, então, alguns gentios, para cruzar a cidade de Jerusalém, cruzavam esse pátio. Estão me entendendo? Então, usavam ali como um atalho. Né? E eles viam aquilo tudo, ouviam as músicas, a adoração, e eles não podiam entrar. Então, havia uma inveja espiritual. Por outro lado, pelo lado dos judeus, havia um orgulho espiritual. Por quê? O que eles pensavam? Nós podemos porque nós fomos escolhidos. E nós temos a revelação da palavra de Deus. Nós somos o único povo que recebeu a revelação da palavra de Deus. E nós somos o único povo que Deus fez promessas através de Abraão aos seus descendentes. Nós somos descendentes de Abraão. Então, a inveja dos gentios e o orgulho dos judeus fazia o que entre eles? Uma inimizade. Então, e o que acontece? Se nós imaginarmos que o templo ali, o objetivo era ser casa de Deus, lembra que Jesus se refere ao templo e fala assim: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então imagine, Deus mandou Jesus Cristo, e a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os povos, todo aquele que nele crê, toda a humanidade, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o grupo que ele escolheu dizia para os demais: aqui você não é bem-vindo. Aqui você não entra. Na linguagem de hoje, aquela plaquinha significaria isso. Aqui você não é bem-vindo. Aqui você não entra. Você não pode fazer parte do nosso sistema de adoração. Porque você não é puro como nós. Você não é escolhido como nós. Então, havia uma inimizade entre eles gerada por esse muro. E Paulo, ele conhecia
essa realidade. Ele foi preso por causa dessa realidade. E ele fala, então, aqui na carta aos Efésios, sobre o que a obra de Cristo fez em relação a essa realidade que eles viviam. Então, vamos voltar ao versículo 14. Aí você vai entender melhor, depois de ter visualizado esse texto. Paulo fala assim, ele é a nossa paz. Ele não está falando no singular, ele é a minha paz, porque ele está falando que a morte de Cristo, aonde havia ali inimizade, entre aqueles que se achavam escolhidos e aqueles que sabiam que não tinham sido escolhidos, Jesus, ele acabou com aquela situação, ele é a nossa paz. Ele fala assim, o qual de ambos, ele está se referindo aos judeus e aos gentios, que eram separados por aquele murinho, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, Paulo sabia que o templo ainda existia, aquele murinho estava lá, mas ele estava dizendo, meus irmãos, porque na igreja em Efésios tinha judeus convertidos e gentios convertidos. E ele estava dizendo, olha, a obra de Cristo, na cruz, Cristo eliminou essa barreira. E aqueles que estavam perto, ele está se referindo aos judeus, e aqueles que estavam longe, ele está se referindo aos gentios, né? Aqueles que inicialmente não tinham sido escolhidos, não tinham recebido a revelação da palavra e não tinham recebido as promessas de Abraão. Paulo diz assim, em Cristo Deus fez com que ambos, os dois, se tornassem uma nova criação. E o que nós podemos aprender é que aonde Cristo chega, a inimizade não pode ter espaço. Como podemos ter na igreja inimizade entre irmãos? Se Cristo, Paulo está dizendo aqui em Efésios 2, que ele morreu para acabar com a inimizade entre judeus e não judeus. Como você pode imaginar como Deus se sentia lá naquele tabernáculo, embora sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Volta lá de novo, Cauã, por gentileza. Vou cansar o braço do Cauã hoje. Olha ali. Imagina Deus lá, e ele enviou o seu filho para morrer por todos, e o povo que ele escolheu dizendo para todos, aqui se você passar dessa linha, você morre. Só quem pode se aproximar dele somos nós. Como você acha que Deus se sentiria nessa situação? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, a obra de Cristo eliminou aquele muro que gerava inimizade. Orgulho para os judeus, inveja para os gentios. Esse texto de Paulo está dizendo o seguinte, a obra de Cristo é para todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações, para que todos possam se aproximar de Deus da mesma maneira. Mas a pergunta pode colocar no último, por favor? Paulo, então, conclui dizendo o seguinte, Jesus é a nossa paz. Né? Jesus é a nossa paz. Ele eliminou a inimizade, eliminou a hostilidade. E o que eu quero que você pense hoje de manhã, se Jesus fez isso entre eles, Jesus não quer fazer entre nós? Ele fala que Deus pegou ambos, eu já falei aqui, vou repetir. Deus, quando olha para a humanidade, ele vê 3 pessoas. Ele vê o gentio, que é o não-judeu, ele vê o judeu, e ele vê o convertido, que é o crente, que é a igreja, que é formado por judeu convertido e gentio convertido. Então, para Deus só tem esses 3 tipos de pessoas. Paulo está dizendo, olha, vocês que não se davam, por causa de Cristo, agora vocês estão juntos. Por causa de Cristo.
O judeu não deixava de ser judeu após a conversão e o gentio não deixava de ser gentio após a conversão. Mas Paulo diz assim: Cristo morreu para fazer de vocês dois um só. Então, quando eu penso nisso, eu preciso pensar o seguinte: a igreja não pode ser um lugar de hostilidade nem de inimizade. Porque Deus não se sente bem com isso. Eu não creio que Deus estava se sentindo bem com aquele murinho ali naquele lugar. Falou assim: meu filho vai acabar com isso. Eu não faço acepção de pessoas, eu faço ponte entre pessoas. E nós somos semelhantes a Cristo quando nós não fazemos mais inimizade entre pessoas, mas nós fazemos ponte entre elas. Nós somos pacificadores. Nós somos apaziguadores. Nós não jogamos lenha na fogueira. Nós jogamos a água do Espírito para acalmar, para pacificar, porque nós temos a noção que Paulo teve e está passando para os crentes em Éfeso. Deus não gosta dessa hostilidade, Deus não gosta de inimizade. A obra de Cristo foi para que aqueles que antes eram inimigos, antes eram opostos, agora estão fazendo parte do mesmo corpo, do corpo que a cabeça é Cristo. Que Deus nos abençoe, que possa ter ficado mais claro para você esse capítulo 2 de Efésios, e a importância da obra de Cristo, e que possa também ter te ajudado a dar mais valor à sua salvação. Compreender o alcance da obra de Cristo, que não só perdoou pecados, mas reconciliou aqueles que humanamente eram irreconciliáveis. Às vezes, na família, nós temos hostilidade, às vezes, na família, nós temos inimizades. A Bíblia fala, se possível, tende paz com todos os homens, mas a inimizade, a hostilidade não pode partir daqueles que hoje entendem que são os escolhidos, que foi o que nós vimos no capítulo 1, né? Quando Paulo fala, vocês são os eleitos de Deus. Antes era só Israel, agora Paulo fala, todos que estão em Cristo são os eleitos de Deus. Eu fiz essa ilustração lá na classe dos homens, e vou tentar fazer aqui para vocês entenderem a questão da eleição e da predestinação. Imagine que aqui nós temos um portal, tá? E aqui a humanidade em frente a esse portal, e em frente ao portal está pintado lá, venham todos. Mas cada um aqui usa o seu livre-arbítrio e um fala assim, então eu vou aceitar esse convite, aí passa o portal. O outro diz não. Quem passa o portal, quando olha para trás, vê escrito do lado de dentro do portal, eleito, predestinado. Não passou pelo portal porque era eleito, mas descobriu que era depois que passou. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Né? Então todos eram predestinados, todos eram eleitos para passarem pelo portal, mas só passou quem quis. E aí quem quis descobriu. Antes que eu fosse formado no ventre materno, Deus tinha esse propósito para a minha vida. Eu não fui eleito nem predestinado por mérito próprio, mas pela graça dele. E eu usei apenas a minha escolha. Né? Então, meus irmãos, vamos orar nesse momento. Eu disse na classe dos homens hoje de manhã, eu tenho quem me conhece há muitos anos sabe disso. Eu tenho uma gratidão a Deus pela salvação que nunca diminuiu. Né? Por isso que às vezes quando eu falo em Jesus, falo em salvação, eu me emociono. Porque, como diz o escritor em Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu falei também lá na classe dos homens. As pessoas às vezes se desviam, apostatam da fé por coisa tão pequena. Porque eu me entristeci porque ninguém me ligou, ninguém me telefonou. Fulano falou isso, fulano fez isso.
Eu explico para as pessoas, olha, se você deixar Jesus por causa do que o fulano fez ou deixou de fazer, você está dizendo que o fulano fez uma obra maior na sua vida do que Jesus fez. Então, compreender o significado, Jesus ter cumprido o plano perfeito, a abrangência dessa salvação, as mudanças que ele trouxe, que ele nos proporcionou, uma das coisas que devem ser extirpadas da minha mente, do meu coração, é abandonar a Cristo por alguma hipótese qualquer. Deve ser uma coisa inegociável. E deve me fazer uma pessoa extremamente grata a Ele. Extremamente agradecido. É o sentimento de imerecedor. Nem os judeus, nem os gentios mereciam ele acabar com aquele muro. Mas, capítulo 2, que nós estudamos hoje de manhã, Paulo diz a razão por que Deus acabou com aquele muro. A riqueza da sua graça. O seu grande amor. E o propósito é para que as gerações seguintes pudessem alcançar esse testemunho. E para que nós pudéssemos ser praticantes de boas obras. Então, no capítulo 2, Paulo fala o que nós éramos antes da conversão. O que Deus fez para que nós pudéssemos mudar dessa condição. E o que Deus deseja. Como Deus quer que eu viva após essa mudança de condição. Vamos ficar em pé, vamos orar? Naquilo que Deus te falou, na sua compreensão, recline a sua cabeça e faça a sua oração. Talvez você possa falar, Senhor, se o Senhor não quer inimizade, eu preciso ser um pacificador. Às vezes há muita hostilidade no casal, né? E a hostilidade gera inimizade. Deus não quer isso entre o casal, Deus não quer isso entre irmãos na mesma congregação. Se você orar assim e falar, Senhor, Jesus foi o príncipe da paz. Eu entendi por que Paulo falou, ele é a nossa paz. Esses dois que eram antagônicos agora estavam na mesma igreja em Éfeso, os judeus e gentios. E Paulo fala, olha, ele é a nossa paz. Seja um agente de paz, pacificador. Não joga lenha na fogueira, em situação nenhuma. Seja um imitador de Cristo. E fala para Deus, Senhor, eu entendi mais um pouquinho a grandeza do plano da nossa salvação. Senhor Jesus, quando nós te compreendemos mais, quando nós te conhecemos mais, o resultado deve ser que nós venhamos te amar mais, sermos mais gratos a Ti. Sermos crentes, sermos cristãos pelo um relacionamento de gratidão e amor, e não por uma obrigação religiosa. Sermos Teus seguidores porque nós te amamos e te admiramos, porque entendemos e aprendemos que não há ninguém como Tu. Ninguém fez o que o Senhor fez. Nós entendemos porque o Senhor foi persistente e o Senhor não desistiu da execução do plano. Porque só o Senhor sabia que o Senhor era o único que poderia eliminar aquela barreira, aquele muro da inimizade. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos hoje crentes como os judeus eram naquela época. Nós passamos pelo portal da salvação e sabemos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou para a vida eterna, mas ajuda-nos a não afastar as pessoas do Teu reino, mas atraí-las a Ti. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que trouxe luz ao nosso coração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.